gente que pode estar com dengue, chikungunya ou zika e nem sabe. Então, se você está com febre, se junte no corpo, nas articulações, procure uma unidade de saúde. Conheça outros sintomas. Acesse saude.gov.br/combate à AIDS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Olá, bom dia. Quinta-feira, 13 de junho, no ar UESB Notícias, primeira edição. E estes são os destaques de hoje. Nova empresa de transporte público começa a operar em Vitória da Conquista. E falando sobre saúde, você vai conhecer uma região que produz alimentos livres de agrotóxicos. E ainda, no dia de Santo Antônio, a história de um dos santos mais populares no Nordeste brasileiro. Estas e outras informações agora no UESB Notícias, primeira edição. Olá, seja muito bem-vindo ao UESB Notícias, primeira edição, e a gente abre o jornal de hoje com essa informação, porque terminou na noite de ontem a greve dos professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A repórter Samara Dias tem mais informações. Pois é, a greve na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia foi encerrada. A decisão foi tomada em assembleia realizada pela categoria ontem. Quem vai trazer mais informações para a gente é a professora Soraya Adorno, que é presidente da ADUSB. Professora, a greve durou 68 dias, né? E o que foi decidido durante a assembleia? Ontem, durante a assembleia, nós fizemos uma votação e aí a assembleia decidiu que a greve ela deveria ser encerrada ontem, como inclusive um indicativo já do Fórum das ADEs, tanto é que as 4 universidades estaduais, elas encerraram o seu movimento paredista ontem. Da nossa pauta de reivindicações, muito pouco foi atendido pelo governo do Estado, mas teremos uma mesa de negociação permanente para atender os demais pontos da nossa pauta, inclusive a primeira reunião dessa mesa está marcada para amanhã às 15 horas em Salvador. Os portões aqui da UESB já foram abertos, mas quando é que as aulas retornam? Os portões já foram abertos, né? Já nos colocamos à disposição da administração da universidade para assumir as nossas atividades acadêmicas, mas o nosso retorno para a sala de aula começa a partir da próxima segunda-feira. E as aulas, como é que serão repostas? A reitoria deve convocar o CONCEP e, convocando o CONCEP, deverá fazer aprovação ou trazer sugestões de um novo calendário a ser aprovado pelo CONCEP, e esse calendário que vai definir como serão repostos os dias, as datas para a conclusão do semestre. Professora, muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. E a Prefeitura começou a operar algumas linhas do transporte público do lote 1, que antes estavam sob responsabilidade da Aviação Novo Horizonte. Confira na reportagem. Iniciou nesta quarta-feira em Vitória da Conquista uma nova operação do transporte coletivo da cidade. São 5 linhas do lote 1 que estavam sob a responsabilidade da Aviação Novo Horizonte. Diante da urgência, a contratação da Novo Horizonte com veículos rodoviários, o município começou a buscar alternativas exatamente para alugar veículos com características urbanas. Um contrato que vai girar em torno de 400 a 500 mil reais, considerando exatamente o quilômetro rodado de cada veículo, e num prazo de 45 dias, a estimativa é que 70 veículos estejam operando em Vitória da Conquista, com operação do município. 9 veículos já estão circulando nessas linhas. A Prefeitura deve assumir em 45 dias todo o lote 1. Essas operações devem ocorrer até que a Prefeitura faça o processo licitatório em setembro. Essa operação direta pelo município ela vai durar enquanto a gente não conseguir uma empresa definitiva. Segundo o município, todos os ônibus passaram por vistorias da equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana e são adaptados para acesso a cadeirantes. Com isso, a cobrança das passagens volta a ser feita aos passageiros, que não ocorria com o serviço prestado pela Novo Horizonte. De acordo com o secretário, essas linhas serão custeadas com recursos do município. Assim, algumas linhas, claro, a gente sabe que algumas linhas são deficitárias e outras linhas são superafitárias. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tiver com toda a operação do lote, a expectativa e os cálculos são que a arrecadação
seja suficiente para o pagamento do valor do contrato. Caso não seja, o município vai arcar com o contrato. A população comemorou a nova operação, mas cobrou um transporte coletivo de qualidade. A expectativa é de melhora, né? Porque a gente estava praticamente abandonado via Novo Horizonte. Nos últimos dias aí quebrou e aí ficou na mão. Todo mundo espera o bem, porque estava precisando mesmo de outra empresa. E agora, graças a Deus, vai ter tudo melhor. Então o prefeito teria que melhorar um pouquinho para a própria cidade, né? Pôr mais linha, tem pouca. O secretário também comentou sobre o transporte clandestino na cidade. Ele disse que a fiscalização será intensificada. O município vem atuando forte no combate ao transporte clandestino em Vitória da Conquista e assim será. A população ela também tem que ser vigilante quanto a isso. Na medida que você utiliza o transporte clandestino, você prejudica o sistema regular. E em tempos de discussões polêmicas sobre os malefícios dos agrotóxicos, nossa reportagem foi conferir em uma localidade próxima a produção de alimentos livres do veneno agrícola. Confira. Alface, rúcula, agrião, cenoura e abóbora são alguns dos alimentos produzidos nessa propriedade rural situada no município de Barra do Choça, distante quilômetros de produtos orgânicos, não são agroecológicos, são 100% livres de agrotóxicos. Nós temos a produção agroecológica que trabalha também sem nenhum tipo de insumo e tem uma certificação mais simplificada, normalmente certificação participativa pelas próprias organizações. E temos esse modelo aqui, que é um modelo onde você trabalha com a produção livre de agrotóxico, ou seja, alimento livre de veneno. Então, nessa produção é possível usar algum tipo de adubo mineral, algum tipo de adubo químico na fertilização, mas não se usa nenhum tipo de inseticida, não se usa nenhum tipo de veneno, não se usa herbicida, não se usa nenhum produto desses que são produtos mais agressivos à alimentação humana. Então, dessa forma, o consumidor tem a garantia que ele não está consumindo venenos em casa. Realizada em escala industrial, a produção dos alimentos é dividida em 3 etapas. A primeira é a confecção das mudas em uma estufa. Em volta de 15, 20, no máximo 25 dias, a gente prepara essas mudas com substrato inerte e fazemos aqui um controle de praga e doenças com produtos biológicos, ou com alguns tipos de produtos naturais, para que a gente consiga ter uma muda sadia e levar para o campo. A ideia, a antiga horticultura trabalhava produzindo, plantando já diretamente no canteiro, e com isso você tinha plantas fracas, plantas boas. Hoje a produção de muda toda é feita na bandeja, dentro de estufa, e aí é feita a seleção. Somente aquelas plantas que são realmente vigorosas, aquelas plantas de melhor qualidade, é que elas virão então para o campo, para poder se tornar uma bela alface, um belo pé de couve. Da estufa, as mudas chegam até a terra, para que a segunda etapa, a da produção, seja cumprida. O colorido que você vê nessa plantação é normalmente o colorido presente na mesa dos brasileiros, e nessa etapa, os alimentos continuam recebendo cuidados especiais que garantem a qualidade dos produtos. Recebe as mudas de boa qualidade, a gente procura acomodar da melhor maneira possível e a gente vem monitorando a questão de pragas e doenças que vier a surgir na lavoura, para a gente poder estar observando, fazendo algumas aplicações relacionadas à pulverização e nutrição da planta. Aqui são colhidos cerca de 10 mil unidades de pés dos mais variados alimentos. Após a colheita, os produtos passam ainda pela etapa da sanitização, que consiste na lavagem, seleção, eliminação de bactérias, secagem e, por fim, o embalo. E daqui saem para atender o mercado consumidor de cidades como Conquista e Salvador, livres de agrotóxicos e que, portanto, não agredem ao meio ambiente e nem trazem riscos à nossa saúde. Agora o tempo. A quinta-feira em Vitória da Conquista segue com sol entre nuvens, períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora. A cidade registra a temperatura mínima de 15 e a máxima chega a 25 graus. Vamos conferir agora como fica o tempo e a temperatura em outras cidades da região. Uma quinta-feira de tempo instável em Aiquara. Pode chover a qualquer hora da tarde e também à noite. A mínima é de 19 e a máxima de 27 graus. Já em Belo Campo, o dia segue com sol entre nuvens. A noite deve ser de muita nebulosidade, mas não chove hoje. A variação térmica fica entre 17 e 26 graus.
Previsão de poucas nuvens nesta tarde em Caetité. À noite o tempo permanece firme. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. Predomínio de sol em Santana. À noite o tempo deve seguir aberto. A cidade registra mínima de 15 e máxima de 34 graus. E depois do intervalo, uma reportagem sobre o santo mais popular do dia. Agora, 11 horas e 55 minutos. Voltamos já. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Ingerir bebida alcoólica e dirigir, além de ser ilegal, reduz a concentração, afeta a coordenação motora e diminui o desempenho no volante, reduzindo a capacidade de ação e reação. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Uma campanha da UESB-FM, TV UESB e Polícia Rodoviária Federal. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, por meio do decreto de número 19.562, de 10 de junho de 2019, comunica que ficam estabelecidos como pontos facultativos os dias 20 e 21 de junho, referente às comemorações do Dia de Corpus Christi para os servidores da Administração Pública Municipal direta e indireta do Poder Executivo. O decreto acrescenta que caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência. Período junino, principalmente na rica tradição cultural nordestina, é sempre do mesmo jeito. Época de forró, quentão e das comidas típicas. E uma iguaria que faz o maior sucesso nesses dias são os biscoitos típicos do São João. Dona Marilene Paiva trabalha no Ceasa de Conquista há 10 anos. Ela vende um produto que é a cara da cidade. Para o trabalho, sempre sonhei em ter um cantinho só para mim, né? E quando eu saí daquele trabalho, Deus preparou esse cantinho aqui para mim e hoje estou aí, né? Na luta. Na barraca tem biscoitos para todos os gostos, de sabores variados, feitos para agradar o paladar da clientela e deixar a mesa das famílias no clima do São João. Tem os biscoitinhos caseiros, né? Com erva doce, de gergelim, batata doce, requeijão, erva doce. É tanta variedade que não sabe nem apresentar para você. Mas não é somente o paladar dos clientes que é agraciado. O trabalho de Dona Marilene e de outros vendedores do ramo facilita a vida de quem não tem tempo de produzir o biscoitinho em casa e não quer de jeito nenhum deixar a tradição passar em branco. Eu costumo ir comprar pronto, biscoito, requeijão, essas coisas tradicionais mesmo no São João. A gente acaba, por não ter tempo de produzir, a gente acaba adquirindo já pronto. Eu compro, porque é menos tempo, né? A gente tem mais variedade, essas coisas. Pois é, elas já vieram fazer suas compras pensando também no São João. Mas a crise pegou de jeito e tem deixado outros clientes cada vez mais distantes dos famosos biscoitos caseiros ou biscoitos de São João, vendidos no Ceasa de Conquista. O paradeiro está muito, o pessoal está ficando desanimado, vai juntando os problemas de todos os jeitos, né? E está expandindo demais o mercado de biscoito em todos os lugares. Então, se a gente não tiver garra, se a gente não tiver assim força de vontade, a gente acaba desanimando. 13 de junho é um dia conhecido principalmente entre a comunidade católica como o dia de Santo Antônio. No imaginário popular, ele é o santo casamenteiro, mas a nossa reportagem foi conhecer um pouco mais da tradição e descobriu que a história do santo vai muito além da realização do sonho do matrimônio para alguns solteiros. Bem merecestes ter com amor em vossos braços o Salvador. Devota há 27 anos de Santo Antônio, Marinalva tenta seguir o seu exemplo. Então, o meu carinho por ele é um exemplo que ele dá à humanidade, né? Ele sai visitando os doentes, também faço essa mesma coisa. Visito os doentes, convido para
viver uma vida em Cristo. Elton também vê o santo como um exemplo a ser seguido e uma seta para chegar a Cristo, desde que começou a frequentar a paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, aos 7 anos de idade. A minha relação com o santo é basicamente olhar para a vida dele e tentar fazer um pouquinho, um mínimo que seja do que ele fez, para assim chegar mais perto do Senhor, chegar mais perto de Deus, chegar mais perto de Cristo. Wanda não segura a emoção ao relembrar a graça alcançada pela família. Eu tenho uma sobrinha que ficou até 2 anos sem andar. E minha mãe veio aqui numa festa de Santo Antônio, pediu a intercessão e pouco tempo depois ela começou a andar. Santo Antônio nasceu em Lisboa e morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho. Dia escolhido para homenagear o seu trabalho dedicado aos pobres e que dá início oficialmente aos festejos juninos. Estudou muito, se dedicou aos estudos, à teologia, à filosofia, bem formado. Porém, um dia ele se encontrou com os frades franciscanos. E esses frades franciscanos, quando foram para Marrocos evangelizar, acabaram sendo martirizados. E aí, Santo Antônio, vendo isso, vendo aquela disposição, né, de doação, de entrega de vida até o martírio para evangelizar, acabou se encantando pelo carisma franciscano e ingressou na Ordem de São Francisco. Santo Antônio é um dos santos mais populares no país, chamado pelos fiéis da Igreja Católica de doutor e protetor dos pobres. A ele são atribuídos vários milagres, mas foi um pedido específico de uma moça que lhe deixou mais conhecido como santo casamenteiro. Uma moça queria casar e naquela época tinha que dar o dote, né, para o casamento. E a família era muito pobre. Aí a moça recorreu a Santo Antônio e na sua oração diante da imagem de Santo Antônio caiu um bilhete. Que levasse aquele bilhete a uma venda de um senhor muito rico. E o peso daquele bilhete ele entregasse em ouro. E aí diz que o comerciante colocou o bilhete no prato de uma balança e começou a colocar moedas no outro prato para poder. E quem disse que a moeda, né, o bilhete subia, até que chegou um ponto que completou o dote da mulher e aí ela pode... E pede ao santo e faz as famosas. Mas o Frei explica o posicionamento da igreja. Essa questão das simpatias a igreja não incentiva. Né? Nós temos a nosso modo de viver a nossa fé, né? Tendo Santo Antônio, na verdade, ele é reconhecido pela igreja como doutor, né? Além de ser um homem que, de fato, tem uma vida que é um exemplo de fé, um exemplo de cristão comprometido com o Evangelho e comprometido com Jesus também. Desde 2012, Santo Antônio é co-padroeiro da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio de Lisboa. Mas a festa para o santo acontece há mais de 30 anos. Então, quem abre os festejos juninos de junho é Santo Antônio. Então, após cada celebração, nós temos a nossa praça de alimentação e a tradicional quermesse, com comidas típicas e também o tradicional forró pé de serra. Ter com amor em vossos braços o Salvador. Agora a gente vai falar de esporte no ESB Notícias. Tiago Henrique já se faz presente. Vai falar a respeito do campeonato de futebol da Zona Rural, Tiago? Boa tarde, Cris. Boa tarde a você que acompanha o ESB Notícias. Pois é, começa neste domingo o campeonato de futebol da Zona Rural, promovido pela Coordenação de Esportes da Prefeitura Municipal aqui de Vitória da Conquista. Serão 33 povoados disputando o título de campeão nas categorias de aspirante e titulares. O povoado de José Gonçalves é o único que terá 2 equipes participando da competição. Os jogos das categorias aspirante começam às 13h45 e enquanto as partidas da categoria titular iniciam às 15h30. Mais informações em nossas próximas edições. Hoje tem jogo pela seleção, melhor, pela Copa do Mundo Feminina de Futebol, é isso? A seleção hoje promete. E quando Brasil e Austrália entram em campo, e vão entrar daqui a pouquinho, mais um capítulo dessa grande rivalidade será escrito. O duelo já é praticamente um clássico internacional. Entre os jogos amistosos e competições oficiais, um duelo permeado pelo equilíbrio. Contando os Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, as duas seleções se enfrentaram 6 vezes, com 5 vitórias brasileiras
e uma australiana. Na segunda rodada do Grupo C, o duelo terá um teor diferente para cada seleção. O Brasil é líder, depois da vitória sobre a Jamaica por 3-0, e se vencer garante a classificação antecipada para as oitavas de final. Já a Austrália perdeu na primeira rodada para a Itália e precisa da vitória para seguir viva no Mundial. Antes do treino, a seleção foi recebida por crianças do clube de futebol da cidade que a seleção está hospedada e também do centro de lazer da prefeitura. Então, Cris, é um jogo que promete e a grande novidade é a estreia da jogadora Marta na competição, recuperada de lesão na coxa esquerda sofrida no final de maio. A camisa 10 será titular hoje, daqui a pouquinho, contra a Austrália. A gente já está aqui torcendo, né? Vocês com de certeza, verde, eu aqui de azul, estamos também aqui no clima para daqui a pouquinho esse jogo que promete. E inclusive, Cris, esse campeonato, essa Copa Feminina, essa Copa do Mundo Feminina, está tendo mais a expectativa está sendo maior do que a própria Copa América masculina que começa nessa sexta-feira com a estreia da seleção brasileira. Então, todo mundo precisa estar grudadinho hoje e valorizando mais ainda o campeonato feminino. Eu acredito que essa expectativa, principalmente da torcida brasileira, muita gente acompanhando a Copa Feminina, porque a gente acompanha pelos dados que a seleção feminina de futebol tem dado muito mais alegrias ao torcedor brasileiro do que a seleção masculina nos últimos tempos, pelo menos nos últimos 14 anos. E até destacar a Formiga, a baiana Formiga, a que mais jogou pela seleção brasileira entre homens e mulheres. São 5 Copas. E aí ela tá lá e, pelo que pode ver, pode acontecer que na próxima Copa a Formiga volte a jogar novamente, porque ela tem um físico tremendo, treina muito bem, cuida do corpo, cuida da alma. Muito bem preparada, né? Pois é, e vai dar com certeza essa alegria para nós hoje. Tá certo, Qual Thiago. tá por cá? 3-0 Brasil. Quantos de Cristiane? De novo, será? Como é minha xará, eu vou dizer que os 3 são dela. Pois é, eu acredito que 2-0 hoje, um gol de Marta e um gol de Cristiane. Tá certo, Thiago. Obrigada mais uma vez. Agradeço, até a próxima. Olha, depois do intervalo, uma entrevista com a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Monalisa Barros. Hoje ela vai trazer mais detalhes a respeito do parto positivo. Agora são 12h07. Voltamos já. Você. Juntos erradicar a dengue, a chikungunya, a zika, a síndrome de Guillain-Barré e a febre amarela. Evitando a reprodução do mosquito Aedes aegypti, fazendo a nossa parte ao eliminar os seus criadouros. Uma campanha da Provídeo, UESB FM e TV UESB. UESB, Educação para uma Vida Plena. E hoje no UESB Notícias, primeira edição, nós recebemos a doutora Monalisa Barros, ela que é presidente também do Conselho Municipal de Saúde, para falar de um assunto que tem estado muito em voga nos últimos dias, que é o parto positivo. Antes do nome de parto humanizado, hoje parto positivo. Doutora Monalisa, obrigada por aceitar o convite aqui do UESB Notícias. Obrigada por essa oportunidade de poder falar também sobre o parto positivo. Doutora, uma coisa que nos chama a atenção é a troca do nome, por assim dizer. Antes a gente falava parto humanizado, hoje parto positivo. O que significa essa mudança? Olha, na verdade, houve uma diretriz da Organização Mundial de Saúde em 2017, que é uma diretriz para assistência à experiência de um parto positivo. A ênfase sai do desfecho, então a gente não tem uma ênfase sobre se o parto vai ser normal ou cesárea, e vai para o processo. É dentro do processo de trabalho de parto que se define qual será o desfecho. E essa definição passa pelo protagonismo feminino, pela informação, para que a mulher possa participar dessa definição, dessa decisão, e pelo respeito à fisiologia. Então, dentro do trabalho de parto que se define o desfecho. A ênfase, portanto, agora está na vivência, em que esse parto precisa ser positivo para essa mãe e para esse bebê. Se a vivência foi positiva, isso é que importa, essa avaliação que a mulher vai fazer sobre esse processo que ela acaba de viver. Ok, então a gente pode definir como parto positivo o parto natural ou independente de qual seja a natureza do parto? Acho que a gente precisa definir como parto positivo aquele que respeitou a fisiologia. A mulher entrou em trabalho de parto, viveu o processo e dentro daquela assistência foi construindo as intervenções quando necessárias, se necessárias, e aí independente se o desfecho foi um parto
vaginal, se foi um parto cirúrgico, ele terá sido feito o que foi melhor dentro desse processo. A gente sabe que em torno de 15% dos partos terminarão em cesárea por uma necessidade de uma intercorrência que foi detectada ali naquele momento. O corpo da mulher não estava preparado para um parto natural, por assim dizer? Não, às vezes alguma distócia ocorre, o bebê está transverso, um prolapso de cordão, uma distócia emocional que faça fazer uma parada de progressão nesse trabalho de parto. E isso é identificado muitas vezes um sofrimento fetal que o médico precisa intervir para retirar esse bebê. Então, nesses casos, a indicação de cesárea, a cesárea é um excelente procedimento que salva vidas, salva a vida da mãe, salva a vida do bebê, né? Então, ela não pode ser demonizada, mas dentro de um respeito à fisiologia inicial, né? E um processo em que essas decisões são tomadas dentro desse processo. Perfeito. Não são decisões antecipadas. Com certeza. E é importante a gente trazer esses esclarecimentos à população, porque muitas informações chegam, às vezes desencontradas, e a gente ouviu um especialista para poder estar esclarecendo sobre esse assunto. A gente sabe da importância do profissional da área de saúde, estar ali acompanhando a mãe no seu momento do parto, mas como é que a senhora vê a importância também da família estar presente e também apoiar a mãe na hora do nascimento do bebê? É fundamental. Primeiro porque no processo de parir, precisa haver uma orquestração hormonal, né? A melatonina, a ocitocina, a prostaglandina, a endorfina, todos esses hormônios precisam trabalhar de forma harmônica para que esse parto ocorra. E a produção desses hormônios depende muito da situação emocional da mulher. Muitos deles só vão ser produzidos, secretados, se elas estiverem seguras, em ambientes em que ela esteja segura. A presença do marido, ela é fundamental. O companheiro é copartícipe naquela construção da nova família, na chegada daquele novo membro. E ele precisa estar presente tanto para garantir emocionalmente essa mulher, essa segurança necessária para a produção, precisar ser a membro. Existe já uma lei federal no país que garante a todos os parceiros a participação ativa no trabalho de parto junto com a sua esposa, com a sua parceira. Ok, doutora, uma coisa que a gente não podia deixar de abordar, falando dessa questão do parto positivo, é também do termo violência obstétrica, porque ainda está aquela polêmica, tira, não tira, a nomenclatura. Como é que a senhora avalia essa questão? Olha, houve um despacho do ministro proibindo o uso nas publicações oficiais do Ministério. Isso não quer dizer que a gente acabou com a violência obstétrica. A gente pode ter deixado em algum momento de ser registrado pelo Ministério da Saúde. Mesmo assim, ele teve que retroagir com a ação do Ministério Público Federal. A violência obstétrica não é a violência do médico obstetra, é a violência que ocorre por ocasião da assistência obstétrica, que pode ser desde o recepcionista, a pessoa da limpeza, ao enfermeiro, ao médico, qualquer pessoa, ao psicólogo, qualquer pessoa que esteja em contato com aquela mulher naquele momento, que produza uma vulnerabilidade maior, um desconforto emocional ou físico naquela situação, naquele momento de parto. A violência pode ser vista desde palavras, né? Pode ser uma violência verbal, tipo, na hora de fazer foi gostoso, agora você não grite, ou cale a boca, ou fique assim, ou mesmo na coação, se você ficar desse jeito, o seu filho vai morrer, a culpa é sua, ou mesmo numa intervenção física, sem uma autorização, sem uma informação para a mulher do que está sendo vivido, do que está sendo proposto, do que está sendo feito. Então, e desrespeitando muitas vezes algumas decisões que o próprio casal possa ter tomado anteriormente. Isso é uma violência e esse termo não é cunhado no Brasil, é um termo que foi cunhado pela própria Organização Mundial de Saúde, já em seus documentos, e é tratado no mundo inteiro. Existe o Observatório de Violência Obstétrica em vários países, inclusive em alguns países da América Latina, e a França, a Itália, a Espanha, Estados Unidos. Então, não é algo que é restrito ao Brasil, não é porque o nosso ministro atual quer desse jeito que vai fazer desaparecer. A gente conhece alguns relatos assim, de bastidores de algumas mães que passaram por situações que a senhora até já adiantou aqui pra gente. Acredita que muitas vezes a falta da denúncia ou da consciência de que aquela mãe sofreu
uma violência obstétrica, pode ser um entrave na questão de não só da gente ter os números desse caso no Brasil, mas também de combater esse problema? Sim, a questão do registro é muito grave, porque assim, por exemplo, mesmo as intervenções nem sempre são registradas. Por exemplo, dificilmente você consegue fazer um número de episiotomia, que é o corte no períneo, quantas vezes esse procedimento é executado num parto vaginal, porque nem sempre um procedimento que deveria ser registrado é registrado. Muito menos essas outras situações que são fora do que a gente seria a intervenção médica, né? Algumas falas, então realmente não há registro e há poucas queixas também. Há muitas queixas, mas não referendadas. A gente está coordenando a 3ª Conferência Internacional de Parto Positivo, que vai ocorrer de 4 a 6 de julho em Salvador, na Escola Baiana de Medicina. Eu faço parte da comissão organizadora, reunindo profissionais exatamente para que a gente possa construir uma rede mesmo maior desses profissionais que estão atentos ao exercício da medicina baseada em evidências, a esse exercício multidisciplinar, né? Eu sou psicóloga, não sou médica, e essa construção dessa rede de profissionais que coadunam com um pensamento que tem a ver com a medicina baseada em evidência, tem a ver com o protagonismo feminino, tem a ver com respeito à fisiologia, tem a ver com a construção de partos mais positivos para as nossas mulheres, né? A conferência interdisciplinar. Nada é separado, né? A enfermagem não atua sozinha, a medicina não atua sozinha, a psicologia não atua sozinha, a fisioterapia não atua sozinha. Então, todas as mesas são interdisciplinares e tem uma característica muito interessante, que todo o lucro da conferência é voltado à CPN Mansão do Caminho, que é o Centro de Parto Normal Mansão do Caminho, essa obra capitaneada pelo Divaldo Franco, e lá a CPN dirigida pelo Dr. Gaspar, que faz parte da comissão organizadora também, que o Dr. Gaspar é um obstetra importante em Salvador, a doutora Marilene Pereira, então é um grupo muito considerável, né? Ele inclusive foi indicado como personalidade do ano pela revista Veja em 2018, exatamente por esse trabalho na CPN Mansão do Caminho. É verdade, é um trabalho bonito também de Vitória da Conquista. Analisa, muito obrigada pela sua participação nas notícias. Obrigada pelo espaço. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Boa tarde. Olha, o ESB Notícias, primeira edição fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de